Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco por mais essa breve palavra. Espero que ela traga fortalecimento da nossa fé, restaure a nossa confiança nele, nessa muitas vezes longa jornada. Vamos embora lá para aquilo que interessa? Mas antes, peço a vocês que me ajudem curtindo, comentando e compartilhando. Dessa forma, a plataforma entende que o vídeo é relevante e podemos alcançar mais pessoas. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve conversa, nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, a partir do verso 24. Diz assim o texto sagrado: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma palavra poderosa do Senhor Jesus sobre o que é ser discípulo do Senhor. A questão da renúncia, a questão daquilo que está abrindo mão, e fica bastante explícito aquilo que ganhará em troca. Logicamente, o Senhor não prometeu facilidade, porque nós vivemos num plano diferente. E quando nós renunciamos à nossa vontade para viver a vontade de Deus, automaticamente entramos em embate, ou seja, em guerra direta contra as hostes espirituais do mal, que não quer ver propósitos celestes se cumprindo nesse plano, porque o mundo jaz no maligno. E toda vez que se cumpre um propósito aqui, as pessoas deixam de crer justamente naquilo que vem para se apegar. Se apegar. Na etimologia da palavra fé, emuná, quer dizer se apegar a algo com bastante força, a Deus. E a fé é exatamente isso. E o Senhor, através dessa palavra, Ele traz algumas instruções para nós que eu gostaria de compartilhar com vocês humildemente. No versículo 24 de Mateus 16 diz: Então Jesus disse aos discípulos, meu irmão, então primeiro nós aprendemos que essa palavra é uma palavra direcionada aos discípulos. Não é uma palavra para qualquer pessoa, é uma palavra para quem quer aprender. Discípulo e mestre, automaticamente o Senhor se torna o seu mestre. Os irmãos que me seguem há bastante tempo já sabem que eu gosto de dar a paz do mestre. Por quê? Porque eu creio que nós estamos num aprendizado constante e isso é importante nós termos em mente. Deus tem muito para nos ensinar. O primeiro ensinamento, irmãos, se alguém quer ser meu seguidor, é condicional, irmão. É se alguém quiser. Deus não vai te forçar a seguir, irmão. Não vai. Deus não vai forçar. Em pouquíssimos casos, irmãos, por exemplo, eu ouso dizer, como por exemplo o caso de Jonas, está mais condicionado à nossa entrega, à nossa decisão. Logicamente, o Senhor, quando tem um chamado com alguém, Ele vai fechando as portas, estreitando os caminhos e forçando a pessoa a caminhar na direção de uma porta só que está aberta, a porta dele. Mas não é obrigação, meu irmão, não é obrigação, minha irmã, aderir à causa. João capítulo 6, versículo 17 diz: Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Segunda instrução para eles, ele fala: negue a si mesmo. Negar a si mesmo, irmão, é negar as nossas próprias vontades. Por quê? Uma vontade maior nos guiará, uma vontade que vem do céu, uma vontade que é boa, perfeita e agradável, conforme fala Romanos 12, 2. Não se amoldeis ao padrão deste mundo. Esse mundo está padronizado numa forma de pensar. Nós vamos ser ensinados a pensar de forma diferente. Não se amoldeis ao padrão desse mundo, mas antes sejais renovados no vosso entendimento, ou seja, na forma de pensar, como nós entendemos e vemos as coisas. Para que, e tem um propósito, sejais capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos entender que se nós quisermos, a nossa vontade, ela já não é mais bem-vinda.
Isso não quer dizer que ele não vai aproveitar alguma coisa das nossas vontades. Não, irmão, algumas vontades ele vai pôr dentro do nosso coração. Filipenses 2:13 diz que também Deus opera em nós, tanto querer como realizar. Mas precisamos abrir o coração para que ele introduza a vontade dele, para que nós percebamos o quanto ela é boa, perfeita e agradável. E isso é uma briga em nosso interior. E a terceira, Alisson, são exatamente duas instruções que colidem uma com a outra. Fala, tomem a sua cruz e siga-me. Jesus, irmãos, de fato, na história da humanidade, ficou conhecido por carregar a sua cruz. A cruz é a mensagem que Jesus carregou. A cruz é o seu propósito. Quando Jesus está dizendo, toma a sua cruz, a cruz de Jesus se tornou a sua história, ou seja, ele se tornou a sua mensagem. Então nós também seremos guiados por um propósito maior, seremos guiados por uma mensagem, por uma palavra implantada em nosso coração, a qual beneficiará muitas outras pessoas, assim como a de Cristo, irmãos. Da mesma forma, se quiser andar no mesmo passo que o Mestre andou, Paulo vai dizer em Filipenses 2:5 que a nossa atitude deve ser a mesma que a de Cristo. E nós devemos tomar a nossa cruz, ou seja, aderir ao propósito. O propósito tem que ser maior do que a nossa vida. O propósito tem que ser maior do que os nossos sentimentos. O propósito tem que ser maior do que nós mesmos. A respeito disso, Pedro vai dizer em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele fala, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. É nesse momento que a nossa história se colide com a de Jesus. Ele conserta a nossa história, transformando aquilo que era trevas em luz, aquilo que era tristeza em alegria, para que nós venhamos a proclamar, para que nós venhamos a anunciar a grandeza de Deus para as nações, para que mais pessoas sejam resgatadas, entendem? E ele vai continuar, ele fala, ó, se você decidir e se você tentar apegar a sua vida, a perderá. Ele está falando, irmão, não vai ser feito da nossa forma, não vai ser feito pelo nosso próprio braço, não vai ser feito conforme a nossa vontade. Nós devemos estar dispostos a renunciar tudo para ser guiados pela vontade de Deus. Nesse caso, meu irmão, a renúncia ela já não se torna mais opcional. O controle é dele. Salmo 37, versículo 5 vai dizer para nós, confia no Senhor, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele agirá. Nem sempre ele fará da forma que nós pensamos, e muitas vezes, eu ouso dizer, que na maioria das vezes não será da nossa forma, mas tenha certeza de uma coisa, irmão, termina de forma perfeita, termina de forma agradável, termina com glória, termina com trono, termina com promessa cumprida. Essa é a grande questão. O controle é dele, meu irmão. Jeremias 29, versículo 11 vai dizer, eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de paz e não de causar dano, planos para lhe dar o futuro e a esperança. E aqui, ó, é aqui onde exatamente que nós compreendemos, irmão, que entra, porque ele fala, ó, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Por que ele falou isso, irmão? Porque ele sabe que muitas pessoas vêm na empolgação. Quando descobrem o quanto obedecer ao Senhor é difícil, e a obediência que vai levar justamente ao local do milagre, compreendem que nem sempre parece fácil da forma que muitos têm pregado o Evangelho. Não, irmão, não é fácil. Por isso ele reforçou, irmão, porque além a renúncia não ser o opcional, vai gerar uma entrega total. Só que essa entrega, de fato, ela gera vida. Eu quero repetir, essa entrega, irmão, ela gera vida. Provérbios 3, versículos 5 e 6 vai nos dizer, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É nesse momento que nós compreendemos, irmãos, que vem vida. A partir do momento que nós entregamos completamente ao Senhor. Quem disse que seria fácil, meu irmão? Quem falou para você, minha irmã, que seria fácil? Mentiu. E eu quero te dizer que se você acreditou, se iludiu. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas eu tenho plena convicção
que mesmo que a trilha seja estreita e apertada, os resultados, eles de fato e sem dúvida nenhuma superarão em muito os obstáculos. O propósito, quando nós chegamos a ele cura toda a dor do caminho. O propósito sara a ferida da caminhada. O propósito traz uma alegria imensa em que a tristeza não será mais relembrada. O propósito, ele coloca em nosso coração tudo aquilo que estava fora do lugar. Ele coloca, vamos dizer, ele restaura o nosso coração, ele restaura aquilo que estava em cacos. E nós precisamos crer nisso, porque a entrega é ela que vai gerar a vida, completamente. E ele faz alguns questionamentos, justamente por isso. Ele fala, pois, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E existem muitas pessoas, irmãos, que estão vivendo dessa forma, pelo seu próprio propósito. Querem ganhar este mundo, onde tudo aqui é temporário, onde tudo é efêmero e se desfaz com o tempo. Nós percebemos, irmãos, que muitas pessoas vendem a sua alma para conquistar impérios e numa questão de tempos esqueceram simplesmente de cuidar os seus filhos e ensinar legados e princípios. Quando os herdeiros colocam a mão na fortuna, aquilo se desfaz num piscar de olhos. Então é loucura, irmão, é loucura. Agora, quando ele fala dessa forma aqui, que vantagem há em ganhar um mundo inteiro e perder a sua vida, a palavra vida aqui no grego, na etimologia da palavra, ela significa psique, que significa alma, ou seja, perder a sua alma. E o que vale de fato para Deus, irmão, é a nossa alma, é aquilo que é a central das nossas vontades e dos nossos sentimentos. O que o Senhor está falando, meu irmão, que descobre vida quem se encontra no propósito divino. O nosso propósito vai levar justamente a um lugar de perdição, mas o propósito divino vai levar a um lugar aonde nós descobriremos vida e vida eterna. Jesus, a respeito disso, ele declarou em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E junto com o ladrão, além da tipologia de Satanás e também transliterado, aqueles que vendem a alma para conseguir tudo e passa por cima de tudo e de todos, pode também ele simbolizar, irmão, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós encontramos no mundo. Sem dúvida nenhuma, aquilo que é o propósito desse mundo vai gerar destruição, morte e caos. É roubo, destruição e caos, irmãos. Agora, ele continua falando, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E crer nisso traz paz ao nosso coração. Ele faz outro questionamento. As perguntas de Jesus sempre revelam a sua grandeza. Ele fala, e o que você daria, e o que daria o homem em troca de sua vida? Eu queria te perguntar, meu irmão, quanto vale para você a sua vida? O que você pagaria em troca da verdadeira felicidade? Pelo que vale a pena viver? Eu te digo, a resposta você vai encontrar naquilo que pelo que vale a pena morrer. Foi a mesma coisa. Jesus viveu para morrer na cruz, viveu pela cruz. A cruz foi por nós, foi por mim e por você. Então o que você pagaria em troca da verdadeira felicidade? Porque ali nós encontramos o verdadeiro propósito. Paulo entendeu isso muito bem e ao escrever aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele disse, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas a vida que eu levo é a vida de Cristo em mim, que morreu e se entregou por amor a nós. Ele entendeu, irmão, que é na cruz, é no propósito, é naquilo que ele vivenciaria abdicando, morrendo para si mesmo e vivendo o propósito de Deus, vivendo para aquilo que foi nascido para fazer, é que ele descobriria a vida. E que isso estaria envolvido com mais pessoas, porque é uma entrega e não é algo que acontece da noite para o dia. É necessário lágrimas, é necessário oração e é necessário desejar ir mais fundo com aquele que nos criou. O autor da criação, eu tenho plena convicção que ele está escrevendo a história de muitos aqui, e talvez as páginas da sua história até agora tem sido de lágrimas, mas a partir do momento que nós entregamos, nós descobrimos
a verdadeira felicidade. Então quanto você pagaria, irmão? Porque no versículo 27 ele diz: pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. E é nesse momento que nós percebemos que há uma diferença entre o que serve e o que não serve. No dia do Senhor, meu irmão, a entrega de cada um determina a recompensa. Eu quero repetir isso porque alguém aqui precisa ouvir. No dia do Senhor, no dia do encontro com o Senhor, a entrega de cada um vai determinar a sua recompensa. E o Senhor, ele prometeu. Quando ele começa a pregar o evangelho em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele diz: arrependei-vos. Ele fala, de fato, o tempo prometido já chegou. Arrependei-vos e crede nas boas novas, porque é chegado o reino dos céus. Crer nas boas novas é crer nas promessas, é crer naquilo que ele pode fazer, irmão. E ele não está dizendo disso para uma outra vida. Logicamente, ele quer nos levar para lá, e a nossa fé, ela tem como alvo final a salvação das nossas almas. Porque, irmão, cada um tendo uma experiência pessoal com Deus, eu sempre falo isso para vocês e creio que é pertinente eu repetir. Ninguém rouba isso de você, irmão. E logicamente isso vai levar um caminho aonde muitas vezes nós nos sentiremos angustiados, sozinhos, abandonados por Deus. E creia, irmão, nós nunca estamos. Nunca mesmo. Esses momentos são momentos de aprimoramento da fé, em que o Senhor está ali apenas em silêncio, reparando como nós estamos. Mas nós precisamos compreender que o caminho ele vai ser assim, às vezes muito difícil, mas vai até um dia, meu irmão, no dia do Senhor. A entrega, ela vai determinar a recompensa, a entrega ao propósito que nós viemos. Ele, vamos ler novamente, ele fala assim, pois o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, virá com os anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. O que ele está falando? Ele vai julgar e vai determinar se merece ou não merece receber a recompensa, aquilo que ele prometeu. De acordo com o nosso comportamento, Paulo vai dizer que nós devemos viver de modo digno, de acordo com o chamado celestial de cada um. Agora há um dia específico, há um dia que isso tudo se manifestará, e isso não é brinquedo. Tanto que Isaías profetizou em Isaías 40, versículo 10, ele fala: o soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa, a sua recompensa está com ele, o seu galardão o acompanha. E nós precisamos ter essa convicção se quisermos continuar, porque ele termina falando dessa forma sobre o ensino do discipulado. Irmão, eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Você percebe, irmão, que a recompensa é para o tempo presente? Que Deus tem interesse em cumprir com as suas promessas, que Deus quer que a nossa história seja mudada. Ele tem interesse em converter o choro à alegria, o desespero em esperança, o medo em fé. Por quê, meu irmão? Para quem crê, se encontra ainda nessa terra e nesse momento atual. Ele quer mudar a sua vida, irmão. Não é ontem nem amanhã, é agora. E por isso que às vezes o processo se torna tão doloroso. Por quê? Porque nós precisamos ter o comportamento digno do nosso chamado. Sermos verdadeiramente representantes do céu. De força em força, de fé em fé, de glória em glória. Sermos aperfeiçoados à imagem do Filho. E por isso muitas vezes dói, por isso muitas vezes nós nos sentimos abandonados. Mas é para esse tempo atual. Eu sei que a volta de Jesus, irmão, ela é sempre um evento escatológico que aponta para o final de todos os tempos. Mas enquanto isso, o Senhor está juntando uma grande família. E é onde eu e você entramos nessa, através das nossas histórias destruídas. Se nós verdadeiramente resolvermos negarmos a nós mesmos, sabe, as nossas vontades, e deixarmos o Senhor fazer da sua forma, nós viveremos o que Isaías proclamou em Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a me obedecer, comerão o melhor dessa terra. É nesse tempo presente, é nesse momento. E a respeito disso, o próprio Senhor Jesus pronunciou isso. Eu quero ler com vocês para terminar. Marcos, do capítulo 10, do versículo 29 ao 31, ele fala: respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai,
mãe, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, agora, casas, ou seja, propriedades, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Percebe a recompensa, o tamanho? Ele fala, contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, a ordem, irmão, não importa. O que importa é que nós venhamos a aderir à causa do evangelho. Paulo vai dizer, por essa causa, eu também sofro, porque eu sei em quem eu tenho crido, e fiel é quem prometeu. Então saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que se você decidir a fazer essa entrega, 100 vezes mais ali te espera. E se 100 vezes mais nesse tempo, nesse mundo que é perecível e que é efêmero, imagina o que nos espera do outro lado. Um lugar onde a vida seja leve e nós não tenhamos mais medo de tocar ou de saltar com os pés do chão. Que Deus abençoe os irmãos. Lembrando, o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.